Então, o exercício proposto aí, né, da página 303, ele pede para calcular mentalmente. O que ele está revisando aí? Ele está revisando com vocês o conteúdo de raiz quadrada, raiz cúbica, né, que é a radiciação, que é a diferença. Quando a gente fala raiz quadrada, nós estamos nos referindo apenas, né, o índice 2, né, que é o caso que vai acontecer aqui, ó. Na letra A é o índice 2, né? Na letra B também nós temos o índice 2, né? Onde mais? Na letra F. Então, essas são as raízes quadradas, né? Mas quando nós temos raiz cúbica, raiz quinta, como é o que está acontecendo nas outras letras, por isso que nós abrimos, né, que é de grau, de índice N, né? Por isso que nós falamos radiciação, tá? Então, radiciação envolve todas as raízes com índices, seja 2, 3, 4, 5, tá? Então, é isso que é o nome radiciação. Então, porque nós somos muito acostumados a raiz quadrada, e esquecemos, né, que podemos ter raiz cúbica, raiz quinta, tá? Bom, então resolvendo aí, raiz quadrada de 25, né? Qual é a raiz quadrada de 25? Igual a 5. Por quê? Porque 5 vezes 5 é igual a 25, né? Então, é a operação inversa da potenciação, né? Se você fez 5 vezes 5, precisou, né, repetir 2 vezes, então está relacionado com a raiz quadrada. Bom, 0,25. Ah, eu sei de cabeça. Tudo bem, mas eu não sei, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar isso, primeiramente, numa fração decimal, ó. Tem 2 casas decimais, então é 25 sobre 100. E agora eu tiro a raiz quadrada. Quanto que é a raiz quadrada de 25? Já vimos, 5. Qual a raiz quadrada de 100? 10. Então, agora, posso deixar em forma de fração? Não, eu tenho que retornar. Então, vai ficar 0,5, tá? Então, essa é a parte aí. Vamos fazer a F, já que nós estamos trabalhando com raiz quadrada? A letra F, 1 sobre 100. Raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de 100 é 10. E transformando, posso deixar assim? Posso. No caso aí, o início do exercício era a raiz quadrada de uma fração. Posso deixar em forma de fração? Posso. Mas também posso colocar em forma de número decimal. Não tem problema nenhum, tá? Então, muitas vezes, principalmente agora, vocês estão trabalhando com muitas provas com múltipla escolha, né? Então você tem que olhar as suas opções. Se ela fala sobre uma fração, eu tenho que tentar chegar na maneira mais simples possível, porque na hora de fazer a prova, olhando os itens da múltipla escolha, eu tenho que ver qual que é o melhor que se encaixa, né? Qual é a melhor maneira que o exercício está solicitando, tá? Bom, então agora vamos trabalhar lá a raiz cúbica, né? A raiz cúbica, o que quer dizer a raiz cúbica? Um número, né, que multiplicado 3 vezes, né? Porque é raiz cúbica, um número que multiplicado 3 vezes dê o do radicando. Então, qual que é? O 2, né? Aí você pode fazer, como eu vou ficar decorando isso tudo? Não, faz, ó, 1 vezes 1 vezes 1 eu sei que é 1. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Opa, encontrei o 2. Se eu não sei de cabeça, faço isso. Ah, professor, eu sei um método mais fácil. Muito bem, qual é? Logicamente, né, nós aprendemos lá no 9º ano, anteriormente, eu posso fazer a fatoração sempre que eu tiver raiz cúbica, raiz quinta, raiz quarta. Eu posso fazer a fatoração. Então, ó, se eu fizer a fatoração do número 8,
Eu tenho aí 2 sobre 2, 2 sobre 2, 1. Pronto. Então, quanto que eu tenho aqui? Eu tenho 2 elevado ao cubo, tá? Então, quando é simples assim, posso fazer direto? Posso colocar aqui, ó, é 2, né? O resultado é 2. Mas também posso escrever como? Posso escrever assim, ó, lembra lá, como o 8 é um número positivo, se eu substituir ele pela fatoração, o que que a propriedade diz para nós, né? Se eu não me engano, é até a propriedade... deixa eu ver aqui. Não, a própria definição mesmo da raiz. Ele não coloca nenhuma propriedade, mas vamos lá. Se eu cortar aqui, ó, eu tenho 2, que é a mesma ideia, tá? Então, posso fazer aqui, ó, mesma coisa, ó. Posso fazer direto? Posso, porque eu já sei o resultado, mas se eu não soubesse, ó, 8 sobre 1000. Porque são 3 casas decimais. Então, fica o quê? Raiz cúbica de 8, já tinha feito, 2 sobre 10, né? Então, quando é fácil assim, nem preciso da fatoração, faça direto. Mas cheguei aqui. O que que nós temos? Nós temos que simplificar, dividir por um mesmo número. Simplificando isso aí, nós temos 1 sobre 5. Então, esta é a forma mais simples de deixar um exercício, tá? Então, vamos puxar aqui, ó. Vou puxar a letra E. Vamos fazer aqui, ó. A letra H, que também é raiz cúbica. Raiz cúbica de 0 é 0. Qualquer qualquer raiz, né? Seja quadrada, quinta. Raiz de 0 é 0. Bom, então vamos lá. Agora vamos fazer a quinta. Olha, a de raiz quinta. Vou puxar para cá para não ficar muito... Deixa eu puxar aqui. Para não ficar muito tumultuado lá. Então, vamos lá. Raiz quinta. Raiz de quinta menos 32. Bom, então, 32. Olha, ela é negativa. Professora, eu não tenho raiz negativa. Opa, não temos raiz quadrada. E temos, só não temos no conjunto dos números reais, né? Esse aqui é raiz quinta. Então, eu vou verificar se existe um número que multiplicado por quê? Porque, ó, se eu fizer a fatoração do 2... Fazendo a fatoração do 2, eu tenho aí 16 por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Ó, quantas vezes está repetindo aqui? 5 vezes. E nós sabemos que é uma propriedade lá do nosso conteúdo de sétimo ano, quando começamos, que qualquer número negativo elevado a expoente ímpar, a resposta é negativa, tá? Então, a raiz quinta é o inverso disso aqui. Então, a raiz quinta de menos 32 vai ser o quê? Menos 2. Tá? Então, é isso que nós temos que estar sempre lembrando. Ó, a raiz quinta de 1 vai mudar? Não, né? Esse aqui foi até mais simples. E a raiz 1 de 12 é o próprio 12. Então, essas coisinhas nós vamos estar sempre relembrando, nós vamos estar utilizando. Então, principalmente quando se trabalha com número negativo, quando se trabalha com fração e quando se trabalha com número decimal. Fique atento à maneira de resolver esses exercícios, tá? Então, vamos passar agora para o exercício 10, que vai falar um pouco das propriedades. Eu tinha feito aqui, peraí. Vamos lá.
Classifique como verdadeira ou falsa as afirmações a seguir. Então, vamos lá. Tornando isso aí verdadeiro ou falso, o que nós devemos fazer? Eu vou olhar e falar que é verdadeiro ou falso? Não. Eu vou ver o que tem antes de uma igualdade, ver o que eu posso fazer e verificar se vale para o mesmo do outro lado, né? Então, resolvendo aí o exercício, vou passar aqui para outra folha que vai ficar. Então, eu tenho aí, na letra A, vou fazer aqui para não ficar muito confuso lá. Na letra A eu tenho raiz quinta de 2 vezes raiz quinta de 7. Se eu olhar lá na lista de propriedades, né? Se eu olhar na lista de propriedades, eu vou ter no quê? Na P1, que fala que é a distributiva da radiciação em relação à multiplicação. Então, quando eu tenho uma multiplicação e os índices são os mesmos, olha aqui, é índice 5, né? Então, se os índices são os mesmos, nós podemos o quê? Juntar. Então, eu tenho aí, na verdade, raiz quinta de 2 vezes 7. Então, pela propriedade P1, isso é verdadeiro, né? Então, é verdadeiro, certo? Então, vamos passar lá para outra. Vamos fazer de cores diferentes para a gente não se perder. Raiz de 9 mais raiz de 16. Eu tenho que resolver isso aqui, Eu vou resolver esse lado aqui. Raiz 9, eu sei, é 3. Raiz quadrada de 16, 4. Quanto que dá isso? 7. Professora, mas vamos resolver do outro lado? Vamos. Raiz 9 mais 16. Quanto que dá raiz de 9 mais 16? Raiz de 25. E raiz de 25 é igual a 5. É verdadeira essa igualdade? Não, não é verdadeira. Eles são diferentes. Então, essa letra é a letra F. Existe a propriedade para multiplicação, mas não existe a propriedade para adição de radicais, tá bom? Preste bem atenção nisso. Bom, a letra C. O que nós podemos fazer aí na letra C? A letra C eu tenho raiz cúbica de 10 sobre raiz cúbica de 3/5. Vamos fazer isso aqui primeiro? Se eu olhar também lá na propriedade P2, que está aí na página 302, o que a propriedade P2 fala? Ela fala distributiva da radiciação em relação à divisão. Então, se eles têm o mesmo índice 3, que é o que está aqui, e eles estão separados, eu posso juntar do mesmo jeito que eu juntei lá na multiplicação. Então, fica raiz cúbica de 10 dividido por 5. Quanto que é isso? Raiz cúbica de 2. Opa, é verdadeiro? É verdadeiro. Então, nós chegamos aí que a letra C também é verdadeira. Então, vamos aplicando essas propriedades. Vamos estar sempre relembrando, né, essas propriedades. Vamos fazer agora a letra D. Então, a letra D, ele fala que a raiz quarta, né, de 8 é igual à mesma coisa que ele está falando aí, que é a raiz quarta de 2 elevada ao cubo. Então, vamos imaginar que eu não estou olhando a parte da direita, vou olhar aqui. O que máximo, nós sabemos que o 8, como o exercício anterior, é 2 elevado ao cubo, então eu posso substituir isso aqui, 4 por 2 elevado ao cubo. E o que diz essa outra parte aqui? Aqui é o máximo que eu posso fazer, não posso fazer mais nada. E o que diz aqui do lado esquerdo, né? Desse lado esquerdo aí?
Temos aí a propriedade, qual a propriedade? A propriedade P4, que fala que a potência da raiz é a raiz da potência. Então, é como se esse 3 aqui, ó, ele viesse aqui para dentro do radical. Então, vamos lá. Então, eu tenho raiz quarta de 2 ao cubo. Então, essa sentença, né, essa igualdade, essa equação é verdadeira? É verdadeira, né? Então, esse aqui é verdadeiro. Vamos lá para a letra E. A letra E nós temos raiz quinta ao quadrado. Ó, já vamos resolver isso aí. O que é raiz quinta ao quadrado? Nós sabemos que entra, então eu tenho raiz quinta ao quadrado. O 5 é positivo, então eu posso cancelar aqui, ó. Então, fiquei igual a 5. Aí, eu tenho lá do outro lado, raiz quarta de 20, igual a 5. Não é, né? Porque raiz quarta de 5, ele é um número irracional, não tem como fatorar, ele já é um número primo. Então, ele é um número irracional. Tá? Então, é diferente. Então, aqui é falso. Vamos lá. Agora, nós temos aí a raiz, a letra F. Vamos fazer aqui a letra F aqui embaixo. Letra F. A letra F eu tenho raiz quadrada de raiz cúbica de 5. Vamos fazer isso aqui. Ó, que propriedade? Se olharmos lá a propriedade P5, ele fala que quando eu tenho um radical, né, ele fala que é multiplicando-se os índices, que é o radical dentro de um radical. O que eu posso fazer para tornar um único radical? Eu posso multiplicar tudo isso aí. Então, aqui, ó, nós sabemos que o índice do primeiro é 2. Lembra que o Tenente Pereiro falou? Nós não precisamos escrever o índice 2, ele já está, né? Só de olharmos a gente sabe que ele está lá. Então, aqui eu tenho o quê? Raiz sexta, porque eu multipliquei, de 5. E é o que estava lá do outro lado? Era. Raiz sexta de 5. Então, essa igualdade aí, né, é verdadeira também. Vamos passar para a letra G. A letra G eu tenho aqui, ó, raiz cúbica de raiz quadrada de 7. Nós já sabemos quanto que dá isso aí? Raiz sexta de 7. E ele falou que era igual a raiz quinta de 7. É igual? Não. É falso. Então, essa questão aqui é falsa. Na letra H. A letra H eu tenho, ó, raiz quadrada. Olha aí, apareceu um 2, raiz cúbica de 5. Que propriedade? Foi uma propriedade a mais que o Tenente Perillo falou lá. Ele falou de uma propriedade P6 ou P7, não me lembro. Então, o que acontece com esse 2? Ele está fora do primeiro radical, ó. Esse 2 aqui, ó, ele está fora desse primeiro radical aqui. Então, eu quero colocar ele para dentro desse radical, porque eu não posso multiplicar os índices se tiver alguém me atrapalhando, tá? Então, eu tenho que colocar ele para dentro. E o índice do radical que eles tinha saído era o 3. Então, é a mesma coisa que eu escrever assim, ó. Raiz quadrada, raiz cúbica de 2 elevado ao cubo, porque eu vou pôr ele para dentro, então ele tem que usar o mesmo índice, né? O expoente dele é o mesmo índice do radical. Então, é 5. Então, agora eu tenho o quê? Eu tenho raiz quadrada, raiz cúbica de 8 vezes 5, que dá 40. Agora sim, eu posso multiplicar os índices? Posso. Vai ser o quê? Raiz sexta de 40. É o que ele tinha dito antes? Ele tinha, lá na igualdade, ele falava que era igual a raiz sexta de 40.
Tá verdadeiro? Tá verdadeiro. Bom dia, alunos. Capitão Jerônimo, matemática do primeiro ano do CMB. O professor Michel ontem resolveu alguns exercícios com vocês e hoje nós vamos continuar resolvendo exercícios da página 308, número 22, letra A e letra B. E o que diz esse exercício? Ele fala assim: resolva as expressões abaixo. E vocês vão olhar na página anterior, na página 307, que vocês têm modos de resolver uma expressão. Nós vamos nos utilizar de um aqui, certo? E vocês certamente poderão se utilizar do que melhor convier para vocês. Lembre-se que tem que aplicar as propriedades corretamente. Ela aplicou as propriedades corretamente, acabou o mistério. Então, vamos ver. Então, a letra A diz que é 36 elevado a meio, mais 27 elevado a menos 1/3, e menos 16 elevado a 3/4, certo? Então, o que nós podemos fazer isso? Transformar 36 em 6 ao quadrado. Professor, mas eu poderia transformar em 36 2 vezes 3, assim, fatorando, né? Você poderia fatorar, mas de qualquer forma nós temos que achar valores convenientes para simplificarmos a nossa expressão. 27 fatorado é 3 a terceira, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 9, 27, então 3 a terceira, e 16, 2 elevado à quarta, certo? Se nós precisássemos de um 2 aqui em cima, se aqui não fosse 4, fosse 2, o que nós faríamos? Faríamos 4 elevado ao quadrado para simplificar mais. E aí eu tenho, olha, por que eu coloquei 2? Eu coloquei 3 vezes 2 e assim por diante. 2 vezes meio é 1. 3 vezes menos 1/3 é menos 1. 4 vezes 3/4 é 3, certo? Facilita o nosso serviço, facilita os nossos cálculos. Aqui, o que nós fizemos? Transformamos. Lembrar que esse menos denota uma fração. Então, esse aqui vai para denominador. Então, 3 com a potência que nós temos. Isso vocês já viram no exercício anterior, tem aí, vocês já perceberam isso. E aí nós ficamos com 2 elevado a 3, 8. 18, por que 18? Porque nós tiramos o mínimo comum. 3 dividido por 1, 3. Vezes 6, 18. 3 dividido por 3, 1 vezes 1, 1. 3 dividido por 1, 3 vezes 8, 24. E aí nós temos o nosso resultado, menos 5/3. Aqui as propriedades que nós utilizamos. Ó, P3, AM vezes N é AM vezes N. A elevado a menos N, está aqui a propriedade, desde que o A seja diferente de zero. Então, nós nos utilizamos disso. E vai ficar para vocês continuarem. A letra B traz para a gente 100 elevado a menos 5, a 0,5 ou 5 décimos, 81 elevado a 75 centésimos e 16 elevado a menos 120 centésimos. Tá. Ok, passamos para cá para baixo. Mas como é que eu passei para cá, aqui para baixo? Eu peguei 100 elevado a 0,5 e transformei em 5 décimos. 5 décimos é a mesma coisa que meio, certo? E 100 e meio é raiz quadrada de 100, que é 10. Pronto, veio 10 para cá. Ok? Certo? 27. Por que ficou 27? Olha, eu tinha 81, 0,75, 75 centésimos. São formas de fazer. Cada um de vocês, com o tempo, vai adquirindo uma maneira de fazer. Essa aqui é uma maneira. 75 sobre 100, 3/4, certo? 81, fatorado, 3, 3, 3, 21, 81. É dividido por 2? Não. Então, tem que saber o critério de divisibilidade para poder fatorar. Tem que saber que o número é par, é divisível por 2. Quando é que o número é divisível por 3? Quando a soma de seus algarismos der o número divisível por 3. 81, 8 mais 1, 9. 9 é divisível por 3? É. E é divisível por 4. Na fatoração não interessa muito, porque ele já foi divisível por 2 e você vai continuar com a divisibilidade por 2 até encerrar. Aí você tem que pensar na divisibilidade por 5. Quando é que o número é divisível por 5?
quando termina em 0 ou 5, certo? Então vamos lá. 81, 3 quartos, fatorei 81, ele ficou 3 elevado à quarta potência, multiplicado por 3 quartos, nós vamos ficar com 3 elevado à terceira, que é igual a 27. Pronto, coloquei o 27 aqui. Certo? E esse aqui? 16 elevado a menos 125 centésimos. 16 elevado a menos 125 centésimos. Que é a mesma coisa aqui. Menos 120 sobre 100. E vai ficar menos 5 quartos. E por 25 por 25. Ah, mas professor, eu posso trabalhar de 5 em 5? Posso. Mas aqui eu já sei que 125 é divisível por 5. E 100 é divisível por 25. E 100 é divisível por 25. Então, essa experiência é que vocês devem ter quando for resolver o exercício. Então, ficou 16 elevado a menos 5 quartos. Por quê? 2, 16. Por quê? Vou fatorar 16. 16 é por 2. 2 elevado à quarta. Vezes menos 5 quartos. Cortei, né? Ou multipliquei depois dividir. 2 elevado a menos 5. Menos propriedade. Lembrar dessa propriedade. Certo? E vai ficar 1, 2 elevado sobre 32. 32 para cá, acabou o mistério. É resolver essa expressão aqui, que não tem mais potência, não tem mais nada, só não... tirei o mínimo comum. Ah, professor, por que você colocou 10? Porque é mais fácil do que eu faço 10 vezes 32, 27 vezes 32, certo? Mais 1 sobre 32. Então é que eu já simplifiquei um pouco. 32 vai ficar 10 menos 27, 32 menos 17, já diminuí a conta a fazer, certo? Mais 1. E aí eu vou ficar com o valor, aí vocês calculam quanto é 32 vezes menos 27, menos 17, e aí mais 1, vou ficar com isso aqui, ó, menos 543 sobre 32. Esse é o nosso exercício. Vejam com calma, cada um de vocês podem ter a sua maneira de fazer, e a gente continua. Vamos corrigir agora o exercício número 23 e 24, da página 308. É conveniente chamar a atenção de vocês para a escrita de potência. Muitas das vezes, na pressa, nós escrevemos potência assim, ó. E aí, quando nós vamos pensar depois, numa pressa e tudo mais, acabamos achando que é 23, ou que é 2 multiplicado por 3. Nós também cometemos esse mesmo erro, às vezes. Então, toda vez que for trabalhar com potência, é bom definir qual é a base e qual é o expoente em letra menor, em número menor. Aí, quando nós passarmos, resolvermos todo o problema, não vamos ter dúvida do que nós escrevemos. Então, o que diz o número 23? O 23 diz assim, ó, se A elevado à terceira potência é igual a B, e A é maior ou igual a 0, certo? Nós temos que raiz quinta de A elevado à quarta potência é igual a... E aí vocês vão ver a resposta. Vejam, tem uma série de números. Letra A, que o denominador é 3, B, o denominador é 4, mas aí você vai para C, você já tem um denominador 12, e vai para E, que tem um denominador 15. Então, a gente tem que pensar também na resposta que vai ser dada. Então, que vai ser marcada. Então, nós fizemos 5, raiz quinta de A, colocamos o A aqui para baixo. Por que nós colocamos o A aqui para baixo? Porque nós queremos relacionar isso aqui, ó. Então, a terceira. Então, a terceira, eu já sei que é B. E a primeira? O que eu sei? A primeira, eu volto para cá, ó, tiro a raiz cúbica de 3, para assumir com esse terceiro aqui, e vamos achar que A é igual a B elevado a 1 sobre 3. Trouxemos para cá. Quando nós trouxemos para cá, nós temos B vezes B elevado a 1 terço. E aí, professor, mas como é que é? Aí vou somar 1 mais 1 terço. Isso vai tirar o mínimo comum, vai ficar 4 terços. Por isso que aí aparece o 4 terços. Certo? Então aqui, ó, 1 mais 1 terço vai dar 4 terços. Raiz quinta de 4 terços. E aí nós transformamos em raiz
em uma potência fracionária. 4, sabe que vai ser 3 vezes 5, isso vocês já aprenderam. E aí vocês vão ter que B elevado a 4, 15 avos, que é a letra E. Lembrar, toda vez que nós tivermos dado um problema, nós temos que buscar chegar a esse ponto. A isso aqui. Foi o que nós tentamos aqui, ó, a terceira. Muito bem. E aí nós vamos passar para o 24º exercício, que é uma leitura e que eu vou fazer sentado aqui, ó. Dentre outros objetos da pesquisa, a alometria estuda a relação entre as medidas de diferentes partes do corpo humano. Por exemplo, segundo a alometria, a área da superfície corporal, espero que você já tenha lido, hein? De uma pessoa relaciona-se com a massa m pela fórmula A igual a K, m elevado a 2/3, em que K é uma constante positiva, é um número positivo. Se no período que vai da infância até a maioridade de um indivíduo, sua massa é multiplicada por 8, por quanto será multiplicada a área da superfície corporal? Então vamos lá, ele repete a parte lá de cima da alometria, é importante como conhecimento, mas o que interessa aqui, A, K vezes M elevado a 2/3, em que K é uma constante, e se o período vai da infância até a maioridade do indivíduo, a massa é multiplicada por 8, isso interessa para a gente. Qual será multiplicada? Quanto será multiplicada a área da superfície corporal? Será multiplicada por quanto tudo isso aí? Vamos ver. E aí nós temos aqui que a superfície corporal é K, M elevado a 2/3. Pronto. O que interessa para nós? Ele quer saber que aqui a massa foi multiplicada por 8. Então nós colocamos 8 vezes a massa. E aí ficamos com A igual a K, 8 vezes M elevado a 2/3. Muito bem. Pegamos essa parte que interessa para a gente, porque K é uma constante, eu tenho que achar alguma coisa aqui dentro. 8m elevado a 2/3, 8 elevado a 2/3 vezes M elevado a 2/3, uma propriedade, vocês sabem disso. Tá certo? E aí eu vou ficar 8 fatorado 2/3, dividir, tá certo? Fiquei com 2 ao quadrado, que é 4, m 2/3. Vou lá e coloco nesse lugar aqui o 4, já não é 2/3, porque eu já transformei, fiz essa transformação, certo? Ó, bastava fazer só isso aqui, ó. Certo? Mas carregamos esse m 2/3 sobre 3 para mostrar para vocês que é tudo isso aqui, ó. Então, aqui, toda essa fórmula anterior, esse A aqui vai ser multiplicado por quanto? Por 4, porque tudo isso é produto. Então, nós encontramos a letra B, 4. Muito bem. E essa é uma maneira de fazer, repetindo, cada um de vocês tem a forma de fazer, nós encontramos essa. Voltando à nossa correção de exercício, nós vamos corrigir o exercício da página 309, número 27 e o 28. Já estão no quadro. 27 já fizemos e vamos passar depois para vocês. Então, o que diz o 27? A melhor aproximação com o número com uma casa decimal da potência 6 elevada a 1 mais raiz de 2 é 75,6. Qual das alternativas abaixo apresenta a melhor aproximação com uma casa decimal da potência 6 elevado à raiz quadrada de 2. Então, vejamos. Vamos lá, com calma. Ele disse para a gente que isso aqui é 6 elevado a 1 mais 7 raiz quadrada de 2, 75,6. Então, 6 vezes. Por que vezes? Porque tem um 1 aqui, ó, mais 1. É igual a 75,6. Uma equação simples, passamos para cá o 6 e vamos encontrar 2,6, que ele quer com uma casa decimal. Então, a letra D. Essa é a nossa resposta, bem simples. De novo, igualamos, passamos 6 para baixo, dividimos 75 por 6 e encontramos 12,6, que é a nossa resposta. O 28, o que diz o 28? O 28 diz assim, ó,
Dado que raiz quadrada de 5 é 2,23606797,8, qual das alternativas a seguir apresenta o valor mais próximo? Então vamos ver o que é isso. Ele quer saber se você sabe alguma coisa de arredondamento. E é bom você olhar a resposta também. Letra A é 7 ao quadrado, letra B é 7 elevado a 2,1, letra C 7,22, letra D 7,23, letra E 7, 2 e 24. 2,24. Isso é uma pergunta sobre arredondamento. Como é que eu arredondo? Se o número que eu desejar, o próximo for maior que 5 ou igual a 5, eu aumento 1. Se o número que eu desejar, o próximo, for menor que 5, eu não altero. Então vamos trabalhar aqui. Se eu quero uma casa decimal, esse aqui é 3, 3 é menor que 5, então permanece 2. Se eu quero com duas casas decimais, esse aqui é 3, esse aqui é 6, 6 é maior que 5, então aqui vai ser 2,4. E essa aqui eu quero com 3 casas decimais. Esse é 6, esse é 0, menor que 5, vai permanecer 6. E assim por diante. Mas, professor, então a letra A está certo, porque aqui é 2. Se eu fosse arredondar, ficaria 2. Não mexeria. A letra B. A letra B, 2. Não, eu não diminuo. Se eu for arredondar, 2,1. Aqui, ó, é 3, vai permanecer 2. E aí, e assim por diante. Então, o que acontece, por exemplo, qual é a resposta mais, que ele quer uma resposta mais próxima? A que tiver a maior casa decimais aqui, ó. Então, como o senhor só apresenta aqui o 23, por exemplo, na letra D, o que acontece aqui? É 6. Se eu quero arredondar, isso aqui vai ser passar para 4, como está aqui. E se eu quisesse com todas essas casas decimais até aqui? Então, seria o mais próximo que eu teria, porque estaria utilizando maior quantidade de números significativos. E aí, a nossa resposta correta, que ele apresenta, essa aqui, que está na letra E.